Amados, mais uma vez, graça e paz da parte de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 1, versículo de número 27. Lucas, capítulo 1, verso de número 27. Nós vamos estar refletindo durante alguns instantes sobre uma virgem chamada Maria. Versículo 26. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria tal saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o sexto mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa noite, te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para te adorar, para te render louvores, para reconhecer a tua bondade e a tua fidelidade nas nossas vidas. Te louvamos pela porção do texto lido nessa noite, te pedimos que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa iluminar a nossa mente, a fim de compreendermos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, e que assim seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em o nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos, dentro de alguns dias chegamos ao mês de dezembro, e certamente esse texto será um dos textos que mais serão vistos. Serão vistos não só apenas nos filmes, nos comerciais, que serão nessa época natalina, mas também em algumas decorações que já estão dando forma à nossa cidade. Em alguns pontos da cidade já está mais iluminados, mais belas. Algumas praças já estão com um clima diferente. Algumas cidades do nosso estado, inclusive, já tiveram a sua abertura, uma grande festa de celebração da abertura da decoração do Natal, como Garanhuns, como Gravatá. Alguns shoppings também já foram abertos às exposições dos seus enfeites natalinos dessa época. E um dos enfeites que ainda é uma tradição, e que bom que ainda é uma tradição, ainda é o presépio, ou o momento em que há o anúncio de que Jesus
nasceria através de Maria. É justamente esse momento que nós acabamos de ler, retratado através da pintura, através de algumas imagens que acabam enfeitando a cidade e acabam enfeitando alguns pontos turísticos e alguns locais, inclusive públicos, que entram e faz com que as pessoas possam lembrar dessa data. Apesar dessa data natalina hoje, ela perdeu muito sentido para muitas pessoas e tantas coisas surgiram com o passar do tempo para substituir o verdadeiro sentido do Natal, né? Tanta coisa foi criada que a figura do personagem principal acaba sendo totalmente esquecida. Mas o texto que nós lemos, meus queridos, nós não temos a intenção alguma, a pretensão alguma de falar sobre o nascimento de Jesus e como ele se deu. Nessa noite nós não temos a pretensão de dar uma exposição sobre o Natal, né, sobre o que se comemora e o que deve se comemorar ou não nessa data tão especial para o cristianismo. Nessa noite nós gostaríamos de refletir um pouco dessa personagem que nós acabamos de ler, dessa história de vida, desse exemplo, dessa jovem chamada Maria, uma virgem chamada Maria. É sobre essa personagem que nós gostaríamos de destacar. E dentro da porção do texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que essa jovem era uma jovem que estava prestes a se casar. Era uma jovem que estava nos preparativos finais para que pudesse se unir pelos laços do matrimônio com José. Não sabemos há quanto tempo eles tinham, se eles já se conheciam. A cultura daquela época, sobretudo relacionada ao casamento, difere muito da que nós imaginamos e da que nós vivemos em nossos dias, mas enfim, dentro de alguns dias, não sabemos quanto exatamente, Maria iria despojar-se, iria se unir pelos laços do matrimônio com aquele homem chamado José. Esse José que nos inspira como um homem de Deus e que tem tantas características imprescindíveis na vida de todo homem, que vai fazer uma total diferença na vida conjugal. Quando nós pensamos sobre José, nós vemos um homem exemplar, que certamente é o homem que toda mulher gostaria de ter ao seu lado. José é um homem que nos inspira a todos os homens, as suas virtudes, as suas características, a sua personalidade, o seu amor por Maria deve ser algo que deve nos inspirar profundamente a cada homem, a cada casado, a cada namorado, a cada noivo. Ele deve ser uma inspiração para cada um de nós. Certamente a Maria também deve ser uma inspiração para cada um de nós. Nós não reconhecemos Maria como alguns outros reconhecem, tendo uma visão diferente delas, mas todos nós reconhecemos o valor imprescindível, o exemplo de fé e de virtude que a Maria deve ser vista como um grande exemplo, um grande referencial para cada um de nós. Maria estava às portas de se unir pelos laços do matrimônio com José e certamente havia no seu coração muitas expectativas de como seria a vida conjugal, de como seria a sua primeira noite ao lado de José, de como seria construir uma família ao lado daquele carpinteiro chamado José. Acredito que esses tenham sido os pensamentos que nos momentos antes dessa grande visão, dessa revelação, desse momento em que ela tem a oportunidade de ver o anjo de Deus, eram esses os pensamentos principais que ocupavam a sua mente. Como vai ser a minha vida conjugal? Quantos filhos nós vamos ter? Como ele é como esposo? Será que eu vou dar conta da grande responsabilidade de ser esposa à altura do homem maravilhoso que é José? E ela tinha sido preparada pelos seus pais nessa grande tarefa, e ela mostra ser, não é à toa que ela chorasse aos olhos de Deus, de que ela de fato ela era uma jovem exemplar, que tinha algumas características que José chamava atenção naquela jovem. Era uma jovem diferenciada, não podemos dizer em quais seriam os aspectos, mas ela certamente carregava muitas virtudes que chamaram a atenção de José. Não foi apenas a beleza, foi algo que estava dentro dela, a sua postura, o seu caráter, que atraiu profundamente José. Essa jovem estava certa, planejando os minutos finais que precedem ao casamento. Todo mundo que passou por essa fase sabe como é complicado, né? Como é complicado planejar uma festa de casamento, como é complicado e quantas expectativas surgem nos nossos corações nos dias que antecedem e no dia da celebração em si. A sensação que nos dá é que quando chega o momento da festa,
né? E que o sacerdote, ou o pastor, ou o rabino diz, estão casados, a impressão é que criou um fardo, né? De que a partir daquele momento vai para a festa, que tudo vai correr bem, e melhor ainda quando sai do local da festa e diz, pronto, agora de fato acabou, né? Não precisa mais o estresse, o corre-corre, né? De convites, os preparativos, todos os preparativos acabam ficando de lado, porque enfim foi concluído, né? Foi consumado tudo do jeito que nós sonhamos, e há uma expectativa no coração dos noivos de que as coisas naquela cerimônia do casamento ocorram como esperavam, né? E às vezes Deus nos surpreende e faz muito mais do que nós pensamos e sonhamos, e isso enche o nosso coração de alegria, já que vai marcar a nossa vida num momento tão especial. E naquele momento tão especial que é o casamento, acaba enchendo o nosso coração de paz e de gratidão a Deus, porque nós sentimos a presença de Deus dizendo, olha, eu estou aqui abençoando, fortalecendo e suprindo as suas necessidades. E o Deus que supre as nossas necessidades naquele momento inicial da vida conjugal, na cerimônia, é o Deus que sempre estará presente no nosso casamento, nos momentos que virão, né, com o passar dos anos, e que haverá necessidade de uma vez ou outra encontrarmos Jesus para que Ele venha e multiplique o vinho que está faltando, o fio da comunicação, o fio da paciência. Vez ou outra a gente precisa convidar Jesus e dizer, Jesus, vem cá, né, multiplica aqui, né, a talha, né, a talha da paciência está secando, né, enche as tuas mãos aqui para que a talha da paciência comece a voltar aqui, né, a talha da compreensão, a talha do diálogo, né, a talha da comunhão. Então todas essas características que são imprescindíveis no relacionamento. Mas, meus queridos, essa mulher chamada Maria, ela tinha um plano, ela tinha um projeto de vida, ela tinha um ideal de vida, que era casar, ter filho, constituir família, e então Deus muda completamente os planos dela. Deus chega naquela manhã, naquele dia, e muda completamente a rota da vida de Maria. Aquela vidinha simples, como tantas outras Marias da sua época, ela ganha uma proporção totalmente diferente a partir daquela visão. E é justamente isso, sobre algumas características que ela nos mostra, de algumas atitudes que ela teve, que ela se portou quando ela recebe de Deus o chamado. E uma das coisas que mais nos chama a atenção, meus queridos, é quando o anjo aparece para aquela mulher de Deus chamada Maria, e o primeiro fato que ele diz é, olha, você tem motivo para se alegrar, alegre-se, tu és favorecida. E então ele segue dizendo, o Senhor é contigo. Queridos, como é bom, como é maravilhoso, quando nós estamos planejando alguns planos, quando nós estamos buscando realização pessoal ou realização em alguma área da nossa vida, seja ela profissional, seja em qualquer outra área, e conseguimos sentir a afirmação de Deus de que Deus está conosco. O Senhor é contigo. Que coisa maravilhosa. Saber que o Senhor está conosco é o que fará diferente no nosso casamento. Saber que o Senhor está conosco é o que fará diferente a minha vida profissional. Saber que o Senhor está conosco é o que nos dará paz e tranquilidade para continuar com o namoro, com o noivado, com o casamento. Que bom saber que o Senhor está conosco. A nação de Israel não ia para uma guerra sem que tivesse essa certeza e essa convicção. Se o Senhor não estiver conosco, não nos faça subir para batalhar. Se o Senhor não estiver conosco, não nos faça subir, puxar a espada. Se o Senhor não estiver conosco, não nos permita batalhar com inimigos, porque os inimigos poderão ser mais fortes do que toda uma nação, porque nós precisamos e nós entendemos que a tua presença em nosso meio é o que fará total diferença na nossa vida. Não são as armas que nós temos, nem as habilidades que nós possuímos, não são os homens arrões que tem no nosso meio, os grandes guerreiros que sabem batalhar muito bem, que nos dará a vitória. É a tua presença entre nós que nos dará a vitória. É a certeza de que o Senhor está conosco que nos dá paz e tranquilidade para lutar todas as batalhas que a vida nos colocar diante de nós. É a certeza de que o Senhor está conosco. E a nossa vida também é assim, porque nós enfrentamos muitas batalhas na nossa vida, diferentes das batalhas enfrentadas pela nação de Israel, de um campo de batalha literal, com os seus inimigos, filisteus, assírios, amoreus e tantos outros. Nós também enfrentamos batalhas na nossa vida, e nós precisamos também ter a mesma certeza e a mesma convicção
que eles precisavam ter e que Maria conseguiu ouvir da voz do próprio anjo: o Senhor é contigo, o Senhor tem se agradado de você e você está na companhia dele, o Senhor é contigo. E em alguns momentos da nossa vida talvez não consigamos enxergar a presença de Deus agindo em nós. Em alguns momentos da nossa vida talvez passamos por alguns caminhos tão estreitos e apertados que talvez tenhamos a sensação de que nós estamos sozinhos na caminhada, de que nós vamos deixados à deriva em algum lugar. Mas essa impressão é resultado da nossa mente pequena, falha e limitada. Deus não nos abandona um momento sequer. A sua palavra é fiel, digna de toda aceitação, quando nos diz que pode uma mãe esquecer-se de seu filho, mas ele não esquecerá de nenhum de nós. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele está conosco. A vida de Maria, daquela mulher que fora agraciada, daquela mulher que tinha razão para ser feliz, acima de qualquer outra coisa, porque a primeira fala do anjo era: o Senhor é contigo. Essa deve ser a nossa busca constante, viver um estilo de vida e buscar viver um estilo de vida em que possamos ter a companhia do Senhor conosco. Não existe uma companhia mais importante do que a companhia do Senhor. Não existe uma companhia mais imprescindível na nossa vida do que a certeza de que Deus está conosco. Alguns dias atrás tivemos a oportunidade de falar sobre alguns encontros que marcam a nossa vida. Algumas pessoas que passam pela nossa vida e acabam desenvolvendo um significado positivo nelas. E algumas vezes desejamos encontrá-las para revê-las, encontrá-las para poder saudá-las, complementá-las, elogiar por uma canção, por um livro que eles produziram, mas esses encontros eles vêm e passam com uma certa tranquilidade, e esses encontros não gerarão no nosso coração marcas significativas, mas esse encontro com o Senhor Jesus não, ele vem e ele fica, ele é contigo. Não apenas hoje, não apenas por alguns instantes, mas Deus deseja ser o companheiro constante na nossa vida, em todas as horas, em todas as circunstâncias, seja nos momentos de maior alegria ou nos momentos de maior tristeza, seja nos momentos em que você exale com muita tranquilidade, grande sorriso nos seus lábios, ou nos momentos que seus olhos produzirem as lágrimas mais dolorosas. O Senhor deseja estar contigo em todos esses momentos. É por isso que Ele diz em sua Escritura: ainda que passares pelo fogo, ainda que passarem pelos rios, Ele estará conosco em toda e em qualquer circunstância. O Senhor é contigo. Então aquele mensageiro informa Maria essa afirmação que mexe com o coração dela. Ela fica sem entender a princípio o que significaria tamanha saudação, o que significaria essa mensagem, o que significaria tudo aquilo que ele estava vendo e ouvindo daquele mensageiro celestial. Em seguida o mensageiro continua, prossegue na sua mensagem e diz: não há razão para temer, porque você achou graça diante de Deus. Não existe algo melhor na vida para Maria até então do que poder ouvir uma afirmação como essa. Certamente Maria era uma menina, uma jovem que inspirava outras pessoas ao seu redor e que certamente os seus pais, que segundo a tradição, Joaquim e Ana, segundo a tradição, o texto sagrado não faz menção do Joaquim e da Ana, mas se esses forem os seus nomes, de fato, de verdade, certamente eles tinham orgulho, e se não forem, mas os pais dela tinham uma gratidão a Deus pela filha que eles possuíam. Não apenas havia achado graça diante de Deus, mas certamente havia achado graça diante dos homens, pela postura que ela possuía. Aquela jovem então é informada de que ela vai gerar um filho dentro do seu ventre. Aquele filho não seria médico, juiz, advogado, ele não seria o melhor promotor que aquela região já teve, aquele homem não seria um grande político revolucionário, ele não sentaria na cadeira do homem mais importante da época, na cadeira de César, ele não seria imperador de Roma. Aquele menino que ela nasceria, que seria gerado no seu ventre, seria o filho do Deus Altíssimo. Seu nome chamaria Jesus, ele ia tirar o seu povo dos seus pecados, ele seria o libertador de Israel. E apesar de toda a mensagem gloriosa, havia algumas implicações sérias em relação ao momento que Maria estava vivendo. Como é que Maria iria encarar o seu noivo?
Como é que Maria ia encarar José diante de tal afirmação? Será que José teria a tranquilidade de aceitar uma gravidez fora do relacionamento? Como ficaria a cabeça de José diante daquele momento? Como ficariam os seus familiares, os seus amigos, os seus parentes diante da afirmação de que ela estava grávida, né? E que sem o pai era um milagre, né? Foi algo sobrenatural. Haveria certamente a possibilidade de Maria ser conduzida, inclusive, aos falatórios, a ser condenada publicamente. Condenada publicamente por adultério. Havia uma possibilidade iminente disso, dela ficar mal falada, mal vista, e o José acredita nessa possibilidade tanto que, ao ser informado da gravidez, ele pretende levar ela para uma outra cidade e lá a deixá-la, a fim de que ela não fosse humilhada na sua cidade natal. Então, que exemplo de homem maravilhoso, que mesmo entendendo naquele momento que havia sido traído, ele não deseja o mal da mulher que o traiu. Ele deseja pegar Maria, levá-la para um outro local onde ela não pudesse ser alvo das acusações, dos apontamentos, das pedradas que aquela sociedade hipócrita faria com Maria. Mas o Senhor é tão bom e tão misericordioso, e a sua obra é completa. Vai também a José e revela em sonho de que não havia infidelidade da parte de Maria, de que, embora ela não conseguisse explicar plenamente o que havia acontecido, mas havia a obra de Deus. Aquele filho não era resultado de uma infidelidade de Maria, uma infidelidade dos homens. Aquele filho era um sinal da fidelidade de Deus para com o seu povo e para com todos aqueles que habitam sobre a face da terra. Maria, então, tem a possibilidade de ver a sua vida totalmente exposta, de ver o risco do seu sonho do casamento frustrado, de ver a possibilidade de ver sua família ser humilhada publicamente e tantas outras implicações que a afirmação de estar grávida, noiva de um rapaz, estar grávida de alguém que não era esse rapaz, causaria. Mas mesmo assim, Maria, ela tem uma posição firme, exemplar, que nos inspira profundamente. E o primeiro fato que nos chama a atenção, meus queridos, é que Maria entende que é um privilégio servir a Deus. É um privilégio servir a Deus, apesar da possibilidade de perder a sua própria vida. Ela entende como um privilégio, e fica claro quando ela afirma no versículo de número 48: cumpra-se em mim ser conforme a tua palavra. Ainda que a minha vida seja exposta, ainda que eu possa até correr risco de vida, ainda que toda uma sociedade, os líderes religiosos venham contra a minha vida, mas mesmo assim, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Isso mostra que a jovem Maria não era apenas uma jovem favorecida, não era apenas uma jovem que tinha razão para ser feliz, alegre, não era apenas uma jovem que tinha a presença de Deus em sua vida, mas era uma jovem extremamente obediente ao Senhor, que coloca a sua vida, coloca os seus sonhos de lado para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. E essa é uma das grandes lições que Maria nos ensina: colocar os nossos sonhos pessoais de lado para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Eu não tenho certeza de que muitas pessoas hoje acabam por terem os seus sonhos e sentirem o projeto de Deus para as suas vidas. E esse dilema muitas vezes faz com que ministérios sejam fracassados, decisões sejam abortadas em detrimento da minha vontade. E quando eu escolho pela minha própria vontade, o caminho me conduzirá à frustração, porque há caminhos que aos homens parecem bons, mas o final só gera morte, só gera frustração. A melhor maneira de tomar uma decisão é quando essa decisão é tomada dentro da vontade soberana de Deus. A melhor maneira de tomar a decisão é quando eu digo: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A tua vontade no céu, na terra, na minha vida, no meu casamento, nos meus negócios. A tua vontade seja feita na minha vida. Maria coloca os seus planos de lado para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida.
vida, um exemplo maravilhoso de obediência a Deus. Senhor, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos, eu estou prestes a realizar um sonho pessoal meu, casar com um homem de Deus, temente ao Senhor, cumpridor da lei, mas o Senhor vem e muda todos os meus sonhos, muda todos os meus planos. O que eu posso dizer acerca disso? Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Bendito seja o nome de Jesus. Era uma jovem que tinha a presença de Deus, e uma das razões pelas quais mostrado, claro, evidenciam essa presença de Deus, é quando ela disse: cumpra-se em mim. Era alguém que estava disposto a servir. Quem está disposto a servir, ela certamente terá a presença de Deus ao seu lado. Maria é uma pessoa que, mesmo sabendo que iria gerar a pessoa mais importante no mundo, não mudou. Ela começa falando nos primeiros versos e ela vai continuar nos versículos que se seguem, dizendo apenas que ela reconhece que ela é serva. Ela vai dizer isso uma, vai dizer isso duas, vai dizer pelo menos em 2 ou 3 ocasiões nos textos sagrados, onde encontra-se a fala de Maria, de que ela entendia que ela era uma serva. No versículo de número 38, o texto nos diz: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor. No versículo de número 48, nos diz: porque contemplou na humildade da tua serva. Diga serva, serva. Ela entendia que ela não passava de uma serva. O fato dela gerar o homem mais importante do mundo não mudou seu coração, não corrompeu seu pensamento. Ela continuou humilde. Ela entendia que ela era serva do Altíssimo, que ela se colocou apenas como um vaso, e a grandeza dessa revelação não mudou seu coração, não alterou o seu caráter, porque às vezes as pessoas buscam as bênçãos de Deus, e quando recebem as suas bênçãos, quando conseguem atingir as suas metas, os seus projetos de vida, acabam por mudando completamente a atitude, né? E inclusive o seu relacionamento com Deus acaba entrando em xeque nessa questão, porque conseguiu tudo que desejava e abriu mão daquilo que era essencial para a sua vida, que é a presença de Deus. Mas Maria, ela permanece entendendo que, apesar da grandeza da revelação, ela não passava de uma serva. Ela não era melhor do que as outras pessoas, ela não era alguém especial do que as outras pessoas. Ela entendia que ela seria lembrada, por muitas pessoas, que as pessoas iriam olhar e lembrar dela, e iriam se alegrar pela dádiva que ela teceu. As pessoas iriam lembrar sabendo que ela era uma bem-aventurada. Mas ela dizia: eu não passo de uma serva. Eu sou uma serva. Eu sou uma serva que precisa de um Salvador. No versículo de número 37 ela vai dizer, versículo de número 36: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu coração se alegrou em meu Deus, meu Salvador. Ela entendia que precisava de um Salvador. Quanto mais nós lemos de Maria, quanto mais nós aprendemos com o exemplo de mulher que foi a irmã Maria, nós começamos a contemplar que era alguém que tinha a presença de Deus, que era alguém que coloca os seus planos para que o plano de Deus prevaleça na sua vida, e é alguém que permanece humilde o tempo todo, reconhecendo que não passa de uma serva. Mas não apenas isso, ela não é apenas serva, ela é alguém que precisava de um Salvador. Meu Deus, meu Salvador. Meu Deus, meu Salvador. Ela permitiu que o chamado de Deus na sua vida guardasse o seu coração, para que ela continuasse na certeza de que o Deus de Israel havia escolhido para uma grande obra. A irmã Maria mostra uma confiança em Deus. Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua obra. Eu confio no Senhor. Eu tenho os meus planos. Até então, meus planos eram os melhores. Eu ia me casar, ter alguns filhos com José. Os meninos iriam aprender com José a ser carpinteiro. Eu ia ensinar tudo que uma mulher judia podia ensinar para as meninas. Mas o Senhor tem um plano. Eu coloco os meus planos de lado para que a tua vontade cumpra-se na minha vida. Eu me submeto a eles integralmente. Eu coloco a minha vida à tua disposição. Eu entendo que eu preciso continuar sendo humilde. Eu entendo que eu sou serva e que eu serei lembrada por essa atitude, e que algumas pessoas no futuro olharão para mim como uma bem-aventurada. Mas
mas eu preciso dizer que eu não passo de uma serva. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Ela reconhece de que Deus foi bom para com ela e que Deus estava fazendo coisas grandiosas na sua vida, fruto da sua misericórdia na vida dela e na vida de toda a geração. Observe no versículo de número 39. Porque o Senhor, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração para aqueles que o temem. Era essa certeza e essa convicção que dominava o coração dessa mulher de Deus, que demonstrou através da humildade, através da obediência, através de colocar a sua vida à disposição de Deus, de que não existe um caminho melhor para estarmos, não existe um lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus que ela não seria mais uma Maria entre as milhares que já existiam, mas que seria a Virgem Maria, que iria marcar a história das Escrituras, que seria lembrada nas Escrituras do Novo Testamento mundo afora, que seria lembrada por gerações e gerações, e até mesmo no Alcorão, livro sagrado do Islã, há trechos que falam dessa Virgem chamada Maria. Que Deus nos abençoe, que a vida da irmã Maria, dessa serva do Senhor, possa servir de exemplo para cada um de nós, de referencial, que haja no nosso coração o mesmo sentimento de abnegação, de dizer: Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade, que onde o Senhor nos levar, e à medida que fomos engrandecendo nesse mundo, não haja no nosso coração jamais o sentimento de soberba, arrogância, prepotência e a loucura de achar que somos melhores do que os nossos irmãos, porque o meu pecado é diferente do dele, ou porque a minha condição social é diferente da dele. Mas todos nós devemos nos considerar sempre como servos, que precisamos de um Salvador que nos amou. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E o nosso sincero desejo é que o exemplo dessa Virgem chamada Maria, que vai casar, vai constituir uma família com José posteriormente, mas que o exemplo dessa passagem possa encher o seu coração de desejo, de dizer: eu desejo também alegrar o coração de Deus, para cumprir a vontade de Deus na minha vida. Eu aceito o projeto de Deus para mim. E eu não vou insistir com os meus próprios projetos, porque algumas vezes nós erramos ao insistir em levar adiante os nossos próprios projetos. Coloca de lado, diga: Senhor, tu tens um projeto melhor do que o meu. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os teus caminhos não são os vossos caminhos. Eu coloco de lado os meus planos, minhas metas, os meus projetos, para ouvir os teus. Porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Nela eu jamais me frustrarei, nela eu repousarei em paz. Amém. Maravilhoso eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo exemplo maravilhoso dessa Virgem neste momento chamada Maria. E pedimos que o Senhor nos ajude dia após dia a viver a realidade do cristianismo autêntico, que foi refletido claramente no exemplo dessa serva. Eu te peço que o Senhor nos perdoe pelas vezes que nós temos colocado os nossos planos, a nossa vontade, acima da tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, continua lapidando, ó Deus, a nossa vida e o nosso caráter. Não queremos, com as nossas próprias decisões, morrer no templo de Dagon por causa das escolhas que nós fazemos, como foi Sansão. Mas nós queremos dizer: cumpra-se em mim segundo a tua vontade, em nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Com as suas orações silenciosas, chegamos ao término de mais um culto para a glória de Deus.